Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Passando aqui para falar um pouco com vocês em mais um bate-papo nosso. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a proteção coletiva. Mais uma vez, já tem um vídeo falando sobre isso, mas eu estive participando de um momento preventivo e durante esse momento um TS, um técnico de segurança, ele estava indo muito bem em sua fala, mas quando ele chegou ao ponto da proteção coletiva, né? Ele mencionou alguns itens que não era EPC para os trabalhadores. E é importante que a gente possa falar aqui sobre isso também, para você entender, meu amigo trabalhador, meu amigo técnico de segurança, o que é um equipamento de proteção coletiva. E também assisti também várias lives de uma auditora fiscal do trabalho, onde ela mencionava o que realmente é um EPI e faz todo sentido, lógico. Durante o nosso curso a gente aprendeu muito que equipamento de proteção coletiva seria placa de sinalização, cone, fita zebrada, corrimão, certo? Mas o que realmente é a proteção coletiva é quando aquele equipamento vai proteger de forma coletiva todos os trabalhadores. Todos os trabalhadores que estão ali dentro daquele ambiente de trabalho, certo? Dentro daquele setor de trabalho. Então na NR1 já tem dizendo a hierarquia, certo? E nessa hierarquia lá no item 1.4.1 na linha G, lá tem dizendo que o último item a ser implementado é o EPI, certo? Então antes do EPI, bem antes, a proteção coletiva deve ser implementada. Então, pessoal, a proteção coletiva é o que vai proteger o trabalhador de forma coletiva. Exemplo, uma exaustão, um exaustor, que ele vai retirar todos os gases suspensos daquele ambiente de trabalho, protegendo os trabalhadores de forma coletiva. Toda partícula suspensa no ar, todos os gases suspensos no ar, certo? Uma máquina ruidosa, você vai criar um enclausuramento para aquela máquina ruidosa, onde vai reduzir o máximo de ruído daquele ambiente, garantindo a saúde auditiva do trabalhador, dos trabalhadores, de forma coletiva. Certo? Uma barreira física, certo? Também é proteção coletiva, onde, independente da ação do trabalhador, ela vai estar ali fixa, protegendo o trabalhador que não acessa aquela zona de perigo, tá? Beleza? Um guarda-corpo também é uma proteção coletiva, onde ele está ali fixo, protegendo os trabalhadores de alguma possível queda, junto com o seu rodapé, ok? Então esses itens, guarda-corpo, uma grade de proteção, a barreira física, o enclausuramento de uma máquina para reduzir o ruído, uma exaustão, todos esses itens são equipamentos de proteção coletiva. Sensores de segurança, cortina de luz, que também vai garantir a proteção coletiva dos trabalhadores, onde tem a parada imediata daquela máquina, certo? Onde o sensor ativa e a máquina para de funcionar. Proteção coletiva, beleza? E é importante que a gente possa falar sobre isso, porque alguns itens que foi mencionado, inclusive o corrimão, ele não entra como proteção coletiva. Por quê? Porque vai depender da ação do trabalhador. O corrimão, ele é um item de segurança, ele vai estar lá. Mas as pessoas acessam as escadas de forma rápida, de forma com pressa, com muita pressa, e não utiliza o corrimão, onde eu tenho um risco de tropeço, onde eu tenho um risco de me machucar a qualquer momento. O item de segurança está ali para mim me apoiar, para me manter o meu ponto de equilíbrio, né? Utilizando as mãos e o pé, perfeito? Então, ele não é uma proteção coletiva, ele vai depender da ação do trabalhador. Assim como a linha de vida também, ele é um sistema de proteção individual contra queda. Então, ele vai depender da ação do trabalhador, da forma como ele vai interpretar, como ele vai ver aquela linha de vida. Se ele não conectar o talabate dele, ele vai sofrer uma queda, né? Se ele vier a cair, certo? Então, vai depender da ação, vai depender da educação, vai depender da atitude do trabalhador, tá? Então, são pontos importantes que a gente possa falar sobre proteção coletiva, de forma clara, de forma simples, tá? Só um ponto de atenção mesmo, que eu fiz esse vídeo para falar um pouco sobre a proteção coletiva.
beleza? A placa de sinalização, placa de informativo, fita zebrada, cone, o extintor, esses itens ele não entra como proteção coletiva. O extintor você vai usar ele para extinguir, né? O extintor ele vai extinguir o incêndio. Você só vai usar quando estiver um possível foco de incêndio. Então você vai utilizar o extintor para apagar aquele foco de incêndio naquele momento, tá? Então ele não entra como proteção coletiva. Tem uma professora que é auditora fiscal do trabalho, também ela fala muito bem sobre as proteções coletivas de forma clara e sempre eu assisto as live dela também. É importante que a gente possa deixar claro aqui sobre o que é realmente a proteção coletiva, beleza? Então, só um ponto de atenção sobre a proteção coletiva. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se gostou do conteúdo, compartilhe com seus amigos, se esse assunto tem alguma importância para você. E deixa seu comentário, curte, tá? Encaminha para outras pessoas para que elas possam entender o que realmente é uma proteção coletiva, beleza? Vai na nossa página @Normelândia_Costa _TST, lá no LinkedIn José Normelândia Costa e lá no YouTube DDS Normelândia Costa. Forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.